Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele estava esquisito demais. Só pelo tom da sua voz no telefone, eu percebia que tinha algo acontecendo. Aliás, fazia alguns dias já. Meu noivo andava se comportando de um modo muito estranho. Eu tinha até medo de perguntar o que ele tinha e acabar escutando o que eu não queria. E naquela última semana, parece que isso foi se confirmando. A gente se viu no domingo, depois passamos a semana toda nos falando apenas por mensagem. E convenhamos, éramos noivos. O normal seria a gente se ver pelo menos 3 vezes na semana, como aliás acontecia até então. E sabe, mesmo quando a gente conversava por mensagem, eu sentia que não era a mesma coisa. Tinha frieza, tinha indiferença. Para se ter uma ideia, nem na sexta-feira a gente se viu. Aliás, nem no sábado. Até que no domingo, ele deu uma passadinha em casa. Só de olhar para ele, aquela sensação de que tinha algo errado, parece que aumentou. Me deu aquele beijinho xoxo e só falou aquilo. Silvana, vamos dar uma voltinha? A gente está precisando conversar. Quando ele falou aquilo, eu senti até um frio na barriga. Não sei porquê, mas me bateu um mau pressentimento. Entramos no carro dele. Ele dirigiu em silêncio durante um tempo, até que estacionou diante de um terreno. Aí se voltou assim para mim e ficou me olhando com a expressão mais séria do mundo. Tá tudo bem? Eu perguntei ainda, no que ele respondeu. Sabe o que é? Que eu tenho uma coisa para te falar, mas é uma coisa difícil. Eu tô a semana toda querendo coragem. Olha, mesmo antes de falar o que era, eu já estava com o rosto banhado em lágrimas, porque, repito, eu parece que já imaginava o que iria dizer. E eu não estava enganado. Nem sei como te falar isso, mas eu quero terminar o nosso noivado. Terminar com o nosso... Mas por que, Diego? O que houve? Foi alguma coisa que eu fiz? Não, claro que não. Não tem nada a ver com você, o problema é comigo. Eu não estou feliz com o nosso relacionamento. Sabe, estou me sentindo preso, sufocado. E se tudo já está assim agora, imagine depois então, né? Foi o momento mais doído da minha vida. E o pior é que ele já estava com a decisão tomada. Fiz o que pude. Chorei. Me atirei nos seus braços. Cheguei a pedir... Sabe, quase suplicar que ele não terminasse. Mas sabe, aquela coisa, né? Quando a pessoa já vem decidida, não adianta. Ele jurou que não tinha outra mulher no meio. Que só queria ficar sozinho. Dar um tempo. A gente se conhecia já fazia 4 anos. Fazia 1 ano e 3 meses que tínhamos noivado. E de uma hora para outra... Parece que o sentimento tinha, pelo menos pelo que ele falou, tinha esfriado. Quer dizer, o sentimento dele, né? Quando me deixou na frente do portão, eu ainda fiz mais de uma tentativa. Tentei até lhe dar um beijo, mesmo que fosse o último, mas até isso ele me negou. Como me doeu vê-lo se afastando com aquele carro, porque eu sabia que dali para diante não tinha mais nós dois. Eu estava completamente só. Entrei chorando em casa. Minha mãe, que sabia o que tinha acontecido, e também ficou, sabe, abismada. Quando lhe contei que o Diego tinha desmanchado tudo comigo. Passei o resto daquele domingo trancado no quarto, chorando, lamentando. Não tinha ânimo nem vontade de sair dali, nem para me alimentar. E olha, eu até cheguei a pensar que ele fosse refletir depois e, quem sabe, até voltar atrás.
Ficava olhando para o celular, esperando que chegasse uma mensagem. Só que, para o meu desengano, isso não aconteceu. Só eu sei o sentimento de vazio que tomou conta de mim. Imagine, 4 anos juntos, para de repente, do nada, a pessoa chegar e dizer que não está feliz e terminar de uma hora para outra com um noivado de 1 ano e 3 meses. Eu fiquei sem saber o que fazer da vida, porque tudo que eu fazia estava relacionado com ele. Juro, pensei que não fosse aguentar. Pensei que fosse até morrer de tanta tristeza. Não sei como consegui sair daquele quarto na segunda-feira para trabalhar. Eu parecia um zumbi. Ao fim daquela semana, até para minha surpresa, um amigo do Diego me mandou uma mensagem. Falou que estava sabendo do fim do nosso noivado e que tinha ficado surpreso, porque para ele, eu e o Diego formávamos um casal bonito. Aí quis saber como que eu estava. Enfim, o Marcos era um cara bacana. Sabe, o tipo da pessoa assim de bem, que você olha e percebe, pessoa assim que vale a pena ter por perto. Eu me divertia muito com ele quando a gente saía assim numa turminha. Um cara muito divertido, sabe, sempre de bem com a vida. Por isso, acabei aceitando o seu convite para a gente almoçar juntos naquele sábado. Eu saía da empresa ao meio-dia. Normalmente ia direto para casa, mas resolvi encontrá-lo no centro para a gente almoçar junto. Na verdade, eu nem queria muito ir, não estava muito afim. Não estava com cabeça para nada, para dizer a verdade. Mas ele insistiu e no fim acabou me convencendo. Falou que ia ser uma coisa boa, conversar um pouco, desabafar. O problema foi que falamos praticamente só do fim do meu noivado. O que, em vez de me fazer bem, naturalmente só me deixou ainda mais para baixo. No fim, ele ainda fez questão de me levar de carona até em casa. E ainda ficamos ali no carro conversando, até que pelas tantas ele falou: "Você sabe que eu ainda não acredito que o Diego teve coragem de terminar com você?" Pois é, terminou. Sabe quando que ele vai arranjar outra garota? Assim como você? Nunca. Para mim ele foi um bobalhão, sabia? Tomou a pior decisão que ele podia ter tomado. Sabe, na hora, até por conta daquela tempestade que tinha desabado sobre a minha vida, eu não me dei conta, mas aos poucos, a partir dali, sempre que a gente trocava mensagem, ele ia deixando claro que tinha algum interesse em mim. Fazia elogios, vivia falando coisas carinhosas, até que um dia almoçamos juntos de novo e teve um momento em que ele colocou a mão assim sobre a minha mão e ficou olhando bem firme e sério para mim. Naquelas alturas, fazia 2 meses e pouco que o Diego tinha desmanchado o nosso noivado. E a gente nunca mais tinha sequer conversado. E a verdade é que eu e o Marcos tínhamos nos aproximado tanto. Vivíamos conversando, trocando mensagens, e ele só me falava coisas carinhosas, que me faziam me sentir bem. E nesse dia, especificamente, fomos ao restaurante, e eu fiquei até me sentindo um pouco estranha, quando ele fez aquele toque, colocou a mão sobre a minha, e ainda falou: "Silvana, faz tempo que eu estou querendo te falar uma coisa, não queria parecer precipitado ou acabar te assustando, mas é claro que eu até já desconfiava o que ele ia dizer, até porque não sou boba, né? Mesmo assim, perguntei o que era, e ele todo nervoso falou: "Você sabe que eu sempre te achei uma garota doce, bacana. E a verdade é que nesses últimos tempos, que a gente está convivendo mais assim, eu ando pensando demais em você. Eu sei que faz pouco tempo que
Você desmanchou o noivado lá com aquele outro, né? Quer dizer, ele desmanchou, né? Mas eu queria tanto saber se eu tenho alguma chance com você. Olha, Marcos, não vou mentir pra você. Eu ainda gosto do Diego. Ainda sinto demais a falta dele. Mas até quando você vai ficar nessa, Silvana? Se você não se der uma chance, nunca vai conseguir seguir adiante. Você vai continuar parado no tempo. Eu tô gostando de você de verdade. Me dá uma oportunidade. Eu prometo que você não vai se arrepender. Sabe, eu fiquei olhando para ele, não queria desanimá-lo, mas só que ao mesmo tempo, não é assim que as coisas funcionam, Marcos. Você sabe disso. Você é um cara bacana, me faz rir, me diverte, mas a gente é só amigo. Melhor não confundir as coisas, você entende? Eu vi que ele ficou chateado. Mesmo assim, ainda falou. Eu sou paciente. Eu sei esperar o momento certo. Só queria que você soubesse que eu tô gostando de você de verdade. E vou ficar aqui te esperando. Olha, eu fiquei até com um pouco de pena dele, porque não queria magoá-lo. Eu, melhor do que ninguém, sabia o quanto doía levar um fora. Até pensei em me afastar dele, até para evitar que aquilo, sabe, se intensificasse e no fim ele acabasse sofrendo ainda mais. Mas ele não queria se afastar. Falou que mesmo que continuássemos sendo apenas amigos, para ele estava tudo bem. O tempo foi passando, eu tentando seguir adiante, principalmente tentando tirar o Diego da cabeça, e continuava conversando com o Marcos. Volta e meia, a gente marcava um almoço. Às vezes ele aparecia de surpresa lá em casa para a gente conversar. E uma coisa não dá para negar. A companhia dele me fazia tão bem. Um dia, inclusive, acabei amolecendo e trocamos um beijo. Na hora da despedida, ele tomou a iniciativa e eu deixei rolar. Só para ver como seria, né? Como ia me sentir. E olha, até que gostei. Se bem que não posso negar. Lembrei do Diego na hora. Não queria lembrar, mas lembrei. Perto de completar 5 meses do fim do meu noivado, depois de ouvir muitos conselhos de amigas e principalmente da minha mãe, porque eu conversava muito com ela sobre o Marcos, inclusive. Ela sabia que a gente se encontrava, ela sabia que ele gostava de mim, que já tinha inclusive se declarado. Até que diante da insistência dele, resolvi dar um passo adiante, deixar rolar, digamos assim. Mesmo assim, pedi que a gente fosse bem devagar, até porque não estava recuperada do meu trauma, da minha frustração. Fui sincera com ele. Pelo menos quanto a isso, nunca vou poder me culpar. O fato é que começamos um relacionamento, mas ele sabia que eu ainda não tinha esquecido o Diego completamente. Aliás, o que me encorajou a aceitar o seu pedido de namoro foi que eu soube que o Diego estava saindo com outra menina. Tinha fotos deles no seu perfil, inclusive. Sabe, eu me dei conta de que precisava tentar virar aquela página. Pelo menos tentar. Porque, pelo visto, o Diego já estava fazendo isso há muito tempo. Só pelo fato de os dois serem amigos, era certo que mais cedo ou mais tarde, o Diego ficaria sabendo, né, que estávamos juntos. O fato é que eu nunca imaginei que ele fosse ter, o Diego, aquela reação. Na verdade, isso nem me passou pela cabeça. Até porque ele tinha me deixado, terminado o noivado comigo. Já estava em outra. Quem sabe já estivesse em outra até durante o nosso noivado, vai saber. Por isso que foi com surpresa que eu recebi a mensagem dele
dizendo que queria conversar comigo. Olha, eu senti até um gelo na espinha quando eu recebi aquela mensagem. Na verdade, foi uma pergunta. É verdade que você e o Marcos estão namorando? Ele não me desejou sequer bom dia. Simplesmente fez aquela pergunta assim, a queima-roupa. Antes de responder, eu fiquei ali tremendo, pensando na melhor resposta. E como demorei para responder, ele mandou outra mensagem. É verdade, Silvana? Tinha de ser justamente ele? Você está fazendo isso só para me atingir? Olha, pelas coisas que escreveu, ele devia estar irritado, nervoso, pelo fato de eu e o seu amigo estarmos juntos. Sabe, não foi só o fato de perguntar, mas de perguntar assim de uma forma agressiva. Só faltou insinuar que eu e o Marcos já tínhamos algo quando ainda a gente estava noivo. Respondi. O que você queria que eu fizesse, Diego? Que eu ficasse choramingando por você o resto da minha vida? Já que você não quis mais, fui procurar alguém que quisesse, né? Ele não mandou mais nada. Mas ficou muito nítido para mim que tinha ficado muito irritado. Muito irritado. Por quê? Vai saber. Sim, porque não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Depois, para minha surpresa, ainda maior, o Marcos me contou que os dois tinham discutido. Sabe, ele tinha procurado o Marcos para falar do mesmo assunto. E os dois acabaram discutindo. Ele não tinha gostado de saber que eu estava namorando o seu amigo. Coisa mais sem sentido, mais fora da casinha do mundo. Olha, tem coisa que a gente realmente não consegue entender. O Marcos ainda perguntou se eu tinha conversado com o Diego, se ele também tinha me procurado. E eu achei melhor contar a verdade. Que ele tinha me perguntado por mensagem se a gente realmente estava junto. Não vou negar. Fiquei abalada por conta das mensagens que a gente trocou. Aquele modo agressivo com que ele se dirigiu a mim deixava muito nítido que ele estava com ciúme. Ele ficou irritado. Apesar do tempo que já estávamos separados, e apesar de eu estar fazendo aquela tentativa com o Marcos, a verdade era uma só. Eu ainda não o tinha esquecido. Só Deus sabe como ficou a minha cabeça. E o pior é que na sexta-feira tive outra surpresa, e esta ainda maior. Ao sair da firma, no final do expediente, dei de cara com ele e esperando por mim. Diego, ué, o que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você. Vamos até meu carro ali. No carro? Não dá para falar aqui mesmo? Vamos até ali. 5 minutos. Olha, a primeira coisa que ele me disse, assim que entrei no carro, foi aquilo. Você sabe que eu ainda estou tentando entender. Entender o quê? Como que você e o Marcos se aproximaram? Como que começou essa história? Ele estava visivelmente nervoso. Pelo jeito, ainda estava com aquele pensamento de que eu e o Marcos já tínhamos algo quando ainda estávamos juntos, eu e ele. Sabe, uma coisa completamente fora de qualquer... Inclusive, dali a pouco, meu celular tocou e era o Marcos. O Diego fechou a cara. Deixa tocar, não atende. Depois você fala com ele. O pior foi que eu fiz o que ele pedia. Deixei tocar e não atendi. Coitado do Marcos,
ligou mais 2 vezes, mandou mensagem. E a grande verdade é que o Diego foi me envolvendo com aquela conversa. Começou a falar que, sabe, coisas que de repente eu jamais esperaria, imaginava que fosse ouvir. E coisas que, sinceramente, foram abalando a minha estrutura. Falou que ainda pensava em mim, que às vezes até batia o arrependimento de ter desmanchado o nosso noivado, sentia vontade de me procurar, sabe, e foi falando aquelas coisas, eu fui amolecendo, até que quando eu vi a gente estava se beijando. A verdade é que ele tinha ainda um poder tão grande sobre mim, sei lá, eu me senti enfeitiçada só de olhar para os seus olhos. E olha, não sei o que deu em mim, mas por conta das coisas que me falou, sei lá, foi me dando aquela esperança. Na minha cabeça começou a pintar aquela... Será que a gente pode reatar de repente? Retomar o nosso noivado de onde paramos? Para resumir, além dos beijos, acabamos parando no motel. E juro, pelo estado em que eu fiquei, eu nem me senti culpada, porque se me entreguei foi por amor. A verdade é que eu ainda não tinha esquecido o Diego. Continuava apaixonada, mesmo tendo começado aquele namoro com o Marcos. Na verdade, aceitei aquele pedido de namoro apenas para tentar esquecer o homem que eu realmente amava. E o Marcos sabia disso. Porque eu joguei limpo desde o começo. Aliás, o Marcos continuou me ligando e mandando mensagem. A ponto de eu, de repente, começar, aí sim, a me sentir mal por tê-lo ignorado. Só que naquela hora, eu sinceramente não consegui pensar mais nada. Apenas em aproveitar aquela chance de ser feliz de novo, ao lado do homem pelo qual eu era apaixonada. E o pior é que fiquei com a cabeça tão no mundo da lua, que nem imaginei que o Marcos pudesse estar me esperando lá em casa para ver o que tinha acontecido, até porque eu não respondi, não atendi as suas ligações. E o pior é que estava. E como o Diego me deu carona, os dois acabam se encontrando ali na frente do portão. Quando o Diego estacionou o carro, juro, pensei até no pior. Pensei que fosse dar briga, porque o Marcos nos viu. Me senti tão perdida naquela hora. E ao me ver ali no carro com o Diego, o Marcos apenas me encarou. Sabe aquele olhar triste? Mais triste do que propriamente bravo. Depois encarou o Diego. Só que em vez de descer do carro e vir tirar satisfação, ele apenas ligou o motor e arrancou. Foi embora sem sequer falar comigo. Fiquei impassível. Até porque naquelas alturas, o que eu ia fazer, meu Deus? E voltei pro Diego e perguntei: e a gente, Diego, como que a gente fica? Ele fez alguns segundos de silêncio. Aí olhou para mim e só falou aquilo: por enquanto vamos deixar as coisas como estão. Mas a gente pode se ver de vez em quando. O que você acha? De vez em quando? Mas eu pensei que você tinha vindo atrás de mim porque quisesse voltar. Você viu que o meu namoro com o Marcos já era, né? Você viu a cara que ele fez quando viu a gente chegando junto? Eu ainda perguntei quem era a menina das fotos que ele tinha postado, se eles estavam juntos. Ele falou que não era ninguém especial, ninguém importante, que inclusive ia apagar aquelas fotos. E olha, a grande verdade é que apesar de tudo,
Eu fiquei com o coração tão cheio de esperança depois daquela recaída que a gente teve. Pensei que mais cedo ou mais tarde fôssemos acabar nos acertando. Só que ele não quis retomar o nosso noivado. Simplesmente não quis. Na verdade, eu acho que o que ele queria mesmo era apenas acabar com o meu namoro com o Marcos. Quem sabe provar a si mesmo que ainda me tinha nas mãos. Só isso para explicar. Porque depois, nunca mais me procurou. Era sempre eu que ia atrás. E sempre que tentava marcar um encontro, ele dava uma desculpa. O Marcos, naturalmente, ficou bravo comigo. Chegou a me dizer coisas que, no fundo, eu merecia ouvir. Mas depois acabou entendendo que eu ainda amava o Diego. Até porque, repito, eu nunca o enganei em relação a isso. Só que, naturalmente, preferiu se afastar. Não quis sequer ser meu amigo. E a verdade é que tudo o que aconteceu entre mim e o Diego só serviu para me levar ainda mais para o fundo do poço. Como se diz, voltei a estaca zero. Parece que a paixão só aumentou. Ele foi cruel comigo. Na verdade, foi até desonesto comigo. Covarde. Não sei por que veio atrás de mim de novo. Sendo que a única intenção era estragar o meu novo relacionamento. E o pior é que conseguiu. Ele não queria mais nada. Nem voltar a namorar, muito menos noivar. Ele só queria, na verdade, se divertir uma única vez. Quem sabe a última. Na verdade, e a esta conclusão hoje eu chego, com lágrimas nos olhos, porque dói admitir, ele só veio atrás de mim para provar a si mesmo que ainda me tinha nas mãos.